Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês tenham se divertido neste final de semana, tenham descansado, porque hoje, 7 de junho de 2021, nós iremos iniciar mais um capítulo do nosso livro de ciências, que se encontra na página 22, e vamos falar sobre o ambientes da Terra. Na página 22, nós temos o troca de ideias. Nela, nós temos uma obra de arte de moradores da Caatinga, de Lourdes de Deus, para nós podermos observar e fazer a leitura desta imagem, né? Então, quem pintou essa obra de arte foi Lourdes de Deus. Tem aí na primeira questão que tem a seguinte pergunta. A obra retrata um ambiente encontrado no Brasil. Ao observá-la, você diria que faz calor ou frio nesse ambiente? Por quê? Então, crianças, a partir dessa imagem, vocês observando, né, tanto a parte das plantas, do modo de vestir, das pessoas se vestir, do céu, né, o que as pessoas andam carregando. Vocês acham que faz calor ou frio? E o porquê que vocês acham isso? E na questão 2, e quanto às chuvas, você acha que chove muito ou pouco nesse ambiente? Que elementos representados na obra confirmam isso? Então, ao analisarmos esta imagem de Lourdes de Deus, nós podemos encontrar todas essas respostas, né? Nós podemos estar observando tudo que eu já citei. A partir dessa imagem, nós podemos ver o quê? Que nessa imagem aí está representado seca, né? Então, se é seca, a gente pode perceber o quê? Que quase não se tem chuvas, as pessoas carregando baldes de água sobre a cabeça, né? Utilizando os animais para poder carregar essas águas. As plantas, as que não estão secas, de galhos secos, né? Que não tem folhas, são cactos, né? Que gostam dessas partes mais secas, né? Então, tanto olhando para o céu também, né? Que tem poucas nuvens. Então, nós olhando para todas essas características da vegetação, do céu, do modo de se vestir das pessoas, dos objetos os quais elas levam, nós podemos já ter essa noção se lá faz frio ou calor, se chove muito ou pouco, né? Então, vocês pensem um pouquinho aí. E quando nós vamos falar sobre ambientes da Terra, nós vamos falar sobre eles, as características que tem neles, nesses espaços, né? Tem lugares que a vegetação é bem verdinha, um lugar frio, outros lugares com muito calor, né? Então, nós temos vários ambientes com características diferentes, que as pessoas têm modo de viver diferentes, né? Devido também a essa diferença de temperatura de ambiente. Depois de nós fazer a análise desta imagem, na página 23, nós vamos conhecer as características dos ambientes. Existe uma grande variedade de ambiente no planeta Terra. Alguns são gelados, outros são quentes e secos. Há também aqueles que são úmidos e apresentam muitas plantas e animais, e aqueles que são encontrados nas águas dos mares, rios e lagos. Cada um desses ambientes tem características próprias que variam de acordo com alguns fatores, como a quantidade de luz e calor que recebem do Sol. Aí nós temos a imagem do Sol e da Terra, né? E aí nós temos esquematização mostrando como os raios solares atingem a Terra, né? Como nós estudamos anteriormente, a Terra ela é esférica, ou seja, no formato mais ou menos de uma bola, né? E aí nós temos mostrando a região fria, a região temperada, a linha do Equador, que é a região mais quente, e novamente a região fria, né? Então, o que nós podemos perceber aí? Que o lado mais quente da Terra é aquele que recebe os raios solares, né, de uma forma mais direta.
Os raios do Sol atingem a superfície da Terra de maneiras diferentes. Isso ocorre principalmente em razão do formato esférico de nosso planeta, né? Como eu disse anteriormente. Na região próxima à linha do Equador, os raios solares são mais intensos. Por isso, essa região é quente. À medida que nos afastamos da linha do Equador, a intensidade dos raios solares vai diminuindo. Por esse motivo, a região dos polos é fria. A região que fica entre esses dois extremos apresenta temperaturas intermediárias, ou seja, é uma região temperada, né? Tem frio e calor. Vamos conhecer os ambientes dessas regiões? As florestas. As florestas, elas se desenvolvem em locais onde há bastante água. Existem diferentes tipos de floresta, que variam de acordo com a região em que se encontram. Em regiões mais frias, podemos encontrar as florestas temperadas. A vegetação dessas florestas normalmente é formada por pinheiros. Falcões, lobos, veados e esquilos são alguns dos animais típicos dessas florestas. Em regiões quentes, como aquelas próximas à linha do Equador, podemos encontrar as florestas tropicais. Esses ambientes concentram mais da metade dos animais e das plantas do planeta. As florestas tropicais apresentam condições favoráveis ao desenvolvimento da vida, chuvas frequentes e temperaturas elevadas. E os pinheiros são as principais árvores das florestas temperadas, né? Então, como nós estudamos no livro volume 1 sobre os animais, a reprodução, o que nós aprendemos? Aprendemos que cada animal, ele possui o seu habitat, né? Que ele vai se adaptando, que ele se adapta ao habitat de vida deste animal. Algo para nós saber mais. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e abriga inúmeras espécies de seres vivos, como araras, tucanos, saguis, onças pintadas, bicho-preguiça, jacarés e sapos são alguns dos animais que habitam essa floresta. Entre as plantas são típicas castanheiras, serigueiras e vitórias régias, né? Olha que legal, crianças. A Amazônia é muito importante para nós, né? Para a preservação dos animais, preservação de algumas plantas, né? Que na maioria das vezes entram em extinção. E por isso é importante o quê? Que nós aprendemos a preservar esse meio, né? E os campos? Os campos apresentam vegetação rasteira, com muita espécie de gramíneas. Neles, os invernos são bem frios e os verões bem quentes. No Brasil, um exemplo do campo é o pampa. O veado campeiro e o quero-quero são alguns dos animais que vivem nesse ambiente. Como nós vimos na aula de sexta-feira, né, que era o Dia do Meio Ambiente, nós devemos saber que, assim como as florestas, os campos vêm sendo seriamente degradados para dar lugar às plantações, que não só causam a perda de habitat de muitas espécies, como também contaminam o solo e as águas com o uso de agrotóxicos. Ou seja, com essa destruição da floresta e dos campos, muitos animais perdem o seu habitat. O que é esse habitat? O habitat é a casa onde vivem os animais, as aves, além de destruir as plantas. As savanas, elas são ambientes encontrados em regiões quentes, apresentando dois períodos no ano, um chuvoso e outro seco. A sua vegetação inclui arbustos e árvores retorcidas. Na savana africana, há muitos animais como leões, girafas e elefantes. No Brasil, esse tipo de ambiente é chamado de cerrado. Isso mesmo, cerrado, que é o local onde vivem a ema, a seriema, o tatu, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. E o cerrado, ele também é um ambiente que está ameaçado em virtude das ações humanas, né, das nossas ações. Só que isso nós iremos conhecer um pouco mais nas atividades mais à frente. A tundra.
A tundra, ela é encontrada na região do Polo Norte e no alto de montanhas localizadas em regiões frias do planeta. Nesse ambiente, chove pouco e faz muito frio. Gramíneas, líquens, musgos e pequenos arbustos são capazes de resistir às baixas temperaturas e à pouca luminosidade desse ambiente. Os animais que vivem na tundra, como os ursos polares e as raposas do Ártico, apresentam pelos e uma camada de gordura sob a pele, que ajudam a manter o calor do corpo. E os desertos? Existem muitos desertos no planeta Terra. Em alguns deles, como o deserto do Saara, as chuvas são escassas e as temperaturas são muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. Como há pouca disponibilidade de água, os animais e as plantas que vivem nas regiões desérticas apresentam adaptações que lhes possibilitam sobreviver nesses locais. Temos o exemplo aí do cacto, né? Que ele armazena água no caule, e os dromedários, que vivem nos desertos africanos e armazenam gordura em sua corcova, podendo ficar dias sem ingerir água ou alimentando. Tá vendo, crianças, como esses ambientes, as suas características e os animais que vivem nesses ambientes são bem interessantes, né? Que eles conseguem se adaptar nesses ambientes. Então, crianças, como nós vimos nesse conteúdo aqui, conhecendo os ambientes da Terra, né? E nós vimos o deserto, as florestas, os campos, a savana, né? Nós vimos o quê? Que tanto as plantas como os animais, eles se adaptam para poder sobreviverem neste local. Então, crianças, o nosso conteúdo de ciências era isso. Espero que vocês tenham entendido. Prestem bastante atenção no vídeo. Qualquer dúvida, podem perguntar durante a aula. Tchau!